Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. O Centro Espírita João Evangelista abraça todos vocês, nossos frequentadores, costumeiros e aqueles que estão vindo a primeira vez. Sintam-se abraçados, envolvidos por essa espiritualidade que nesse momento está aqui reinando no nosso salão com muita luz. Então vamos aproveitar esse momento para ouvir duas músicas. Quem se sentir à vontade pode soltar a voz, pode cantar, para que nós possamos começar a ambientação dos nossos trabalhos da noite. Nossa DJ vai colocar a música. Soltem a voz, não se fiquem tímidos. Vai terminando, Cristiano.
Vamos soltar a pela paz aí, homens. Ei, silêncio. Começa em mim, se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Olha os homens. Pela paz, As mulheres. pela floresta, pela coragem de cuidar, paz pela Só paz pela paz. pela justiça, Hoje eu tô louco. a liberdade, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tem mais grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, pela floresta, pela coragem de mudar, pela justiça, a liberdade, pela beleza de te amar. Num mundo novo, a esperança, pela coragem de mudar, pela justiça, a liberdade, pela beleza de te amar, pelas crianças, pela floresta, Paz pela paz. pela coragem de mudar. Muito bem, muito bem. Os homens estão inibidos. Só o Flávio é que soltou a voz. Serve para vir pro coral, hein? Serve para vir pro coral segunda-feira, hein, Flávio? Segunda. É, 5 horas. Muito cedo, 5 horas da manhã. Ah, é 5 5 horas da manhã, garoto. Deixa 17 aí. horas, então, ó. Deixa aí pensar que é 5 horas da manhã. Então, devemos lembrar que a música eleva nossos pensamentos, afasta os pesadelos e a gente só constrói os sonhos. Então, para seguir com essa harmonização, nós vamos convidar a companheira Cristiane para ler a página de harmonização. Boa noite, companheiros. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli, pelo Espírito Irmão José. Página Jesus. Nasceu num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia.
Trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava a todos, repartia o pão, foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz. Uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Falta-te, no entanto, tudo fazer do modo como ele o fez. Obrigada, companheira. E assim, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, aquietar nossos corações e elevar nossos pensamentos ao nosso Pai, esse Deus, Criador de todas as coisas, de amor infinito por todos nós, para agradecer por essa noite, que estamos aqui reunidos nesta casa de luz, procurando a presença do Mestre Jesus entre nós e de todos os missionários da luz, da sua equipe de ceareiros do bem. Queremos agradecer mais uma vez, Pai, pela oportunidade dessa existência e pedir humildemente que nos conceda a tua paz, para que possamos caminhar juntos nessa jornada com muita luz, com muitos acertos e também os tropeços, Pai, porque sabemos que se não acertamos é porque ainda não começamos a entender o que é o caminho do amor. Abençoe a todos nós, Senhor, os nossos familiares, todos os nossos irmãos encarnados, desencarnados, que estão neste momento precisando da tua luz. E também que os mensageiros de luz desta noite possam intuir nossas duas companheiras, Cris e Eliana, que vem nos trazer os estudos da noite, para que possamos ter maior compreensão com o esclarecimento que iremos ouvir. Abençoe a nossa reunião, abençoe os nossos tarefeiros envolvidos nesse trabalho, Senhor, que possamos de alguma forma contribuir para a luz de cada um. Fica conosco, nos abençoando hoje, agora e sempre, e que assim seja com as graças de Deus. Assim seja. Então, meus irmãos, aqueles que estão chegando, que ainda não receberam boa noite, vou repetir. Boa noite, companheiros. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Marcos. É uma alegria tê-los aqui. Boa noite. Então, o nosso estudo hoje, nós vamos falar sobre o livro Jesus e Atualidades. E o tema, Jesus e Humanidade. Por favor, as companheiras Cris e Eliana. Quer tirar? Bom, estou eu aqui de novo, né? Boa noite para quem não estava quando eu li boa noite na hora que a gente leu a mensagem, né, de abertura. Hoje o nosso estudo é sobre esse livro aqui, Jesus e Atualidade. É um livro psicografado por Divaldo Franco, sobre o espírito de Joana de Ângeles. E toda a série de Joana é uma série que sempre nos coloca, nos tira da nossa zona de conforto, né?
nos coloca reflexivos, nos encaminha para o nosso autoconhecimento, né? Às vezes ela dá uma puxada de orelha na gente, né? Mostrando que a gente pode ser muito melhor, mas ao mesmo tempo ela nos encoraja, né? Ela nos traz esperança. Ela diz, é difícil, mas é possível, né? A gente tem que ter disciplina, e o estudo traz isso, o estudo de Jonas traz isso muito para a nossa vida, né? Adianta, pode passar. E aí o capítulo 3 é o capítulo Jesus e Humanidade, tá? Eu vou contextualizar um pouquinho, e eu sempre trago um trechinho do texto e faço um parâmetro com alguma obra ou com alguma coisa que contribuiu para a minha leitura, para o meu estudo, né? Porque eu engatinho ainda muito no estudo da doutrina, mas eu já aprendi que eu não posso perder a oportunidade de divulgar e de tentar chegar um pouquinho no coração das pessoas. E eu espero que a gente consiga hoje, tanto eu quanto a minha amiga Eliana. E aí, contextualizando um pouquinho, né, humanidade, natureza humana, reunião das características que são particulares à natureza humana. Nós viemos todos, somos espíritos que viemos do plano espiritual e adquirimos aqui uma roupagem, né, um invólucro que nós recebemos dos nossos pais biológicos, esse invólucro, né, e adquirimos a matéria, somos espíritos que adquirimos a matéria, e isso nos faz humanos, né? Então, ser humano, né, a humanidade é uma experiência material e espiritual, né? Às vezes a gente ouve assim, fulano não é um ser humano, né? Tem atitudes que não é de gente, não é um ser humano, mas a gente se esquece que somos matéria e espírito, que faz parte também da nossa natureza material ainda, muitas atitudes primitivas, muitas atitudes ligadas à matéria, ao egoísmo, né? Então às vezes a gente sabe julgar o outro, mas a gente não consegue se enxergar como um espírito também em evolução, que também tem tropeços, né? Só que Jesus e Humanidade é o Jesus que se humanizou, né? Ele é um espírito perfeito, né? de uma iluminação tão infinita que a gente não consegue nem imaginar, mas ele foi escolhido para reencarnar, né? Se materializar enquanto ser humano e vivenciar tudo que nós somos, que nós estamos dispostos a vivenciar também. Ele veio para justamente nos mostrar que, enquanto humanos, nós também somos capazes de passar por todas as dificuldades, as injúrias, e que é possível a gente evoluir. E veio como modelo e guia. Então, ali no Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta para os Espíritos, né, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo. E Jesus. Ele se materializou, ele se humanizou para que pudesse servir de modelo e guia e pudesse nos dar um norte e pudesse mostrar para nós o que nós temos de propósito, né? Porque ele é um espírito perfeito, mas nós também temos como propósito chegar um dia a sermos espíritos perfeitos, por mais que a gente nem consiga conceber isso, né? Imaginar. Mas a gente vai sim, é o nosso objetivo. Senão a gente não tem por que melhorar, né? Não tem por que a gente evoluir. E é isso que a gente quer. A gente quer chegar a ser um dia espíritos perfeitos, também tão iluminados quanto. A Joana diz assim: não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida um modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo uma expressão superior. É o que eu comentei, né? Jesus não veio, ele não fez uma cartilha, ele não pediu para que a gente seguisse algum livro, ou ele não fez com que as pessoas tivessem que se unir a alguma doutrina ou algum sistema, né? Ele simplesmente vivenciou todo o amor que ele trouxe para que a gente pudesse se sentir
sentir amado e acolhido, né? Ele simplesmente com as suas atitudes, com o que ele viveu, e ele estava sempre rodeado de pessoas que já estavam prontas para poder estar recebendo seus ensinamentos, né? Pessoas humildes, pessoas que não eram pessoas de alto escalão, não eram sacerdotes, né? Ele estava sempre reunido de pessoas que estavam também num processo de evolução para poder estar ouvindo a sua palavra e estar identificando esse amor que ele trouxe para a gente. E ali no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, porque somos ainda muito vaidosos, muito orgulhosos, né? Nós não identificamos isso, ou nós não queremos identificar isso nas nossas atitudes, mas às vezes em pequenas atitudes nós somos tão egoístas com o nosso irmão, né? Nós não conseguimos ser caridosos às vezes com as pessoas que estão dentro da nossa família, né? E se a gente veio enquanto família, é porque a gente é o primeiro espaço ali que a gente tem que trabalhar a nossa caridade, né? Tanto a caridade moral quanto a caridade material. Às vezes, caridade material, a gente só tem que ajudar, a gente só tem que dar um produto de uma cesta básica, eu tenho que dar o que está sobrando para mim, né? De mim, mas a caridade não é isso, né, gente? A caridade, a verdadeira caridade somos nós ajudarmos o nosso irmão do que nos faz falta também. Às vezes eu, passando por uma dificuldade, eu tenho empatia e enxergar que o meu irmão que passa por uma dificuldade também, ele precisa do meu acolhimento, ele precisa do meu amor. E às vezes, quando a gente consegue praticar essa caridade moral, a gente é tão mais ajudado, né, do que esse nosso amigo que está precisando, né? Às vezes a gente fala, vamos guardar, amigo que é amigo guarda a dor e vai ajudar na dor do outro, né? E é isso mesmo, essa é a caridade moral. Quando está faltando na gente, não é porque eu tenho mais, não é porque eu vivo também com mais. Isso também, né? Se a gente tem condições de ajudar materialmente, também, né? Mas eu não vou ajudar só do meu supérfluo, né? Eu vou ajudar porque a gente sabe que Deus proverá também, né? Ajuda para nós. Todo bem chega, né? Ele tem remetente, mas ele retorna para a gente de alguma forma. A Joana fala: Jesus homem é a lição de vida que aurimos no Evangelho como convite ao homem que se deve deificar. Como eu estava falando, Jesus se humanizou, né? Ele veio vivenciar várias situações para que servisse de modelo e para que nós nos deificássemos, nos santificássemos também. E o que é isso, né? Nos santificar. Eu acho que Jesus, ele mostrou o caminho para que a gente chegasse ao nosso Pai, né? Jesus não é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é como se ele dissesse assim para nós: traga para a sua vida os meus ensinamentos, tente viver um pouquinho de Cristo em você, né? Traga um pouquinho desse amor que eu tenho de sobra e que eu não olho a quem eu distribuo, que você vai conseguir se conectar com um pouquinho do amor de Deus, né? Eu acho que quando a gente quando a gente começa a estudar um pouquinho da doutrina, quando a gente começa a vivenciar todos esses ensinamentos na nossa vida, tudo fica mais fácil. Não que a gente não passe por dificuldades, porque todos passamos e porque elas são educativas, né? A gente já ouviu muito. Toda dor é educativa, a gente precisa passar pelas dificuldades, tanto que estamos num planeta de provas e expiações. Então a gente precisa passar pelas dificuldades para que a gente se fortaleça, para que a gente consiga fortalecer a nossa fé, a nossa perseverança.
E aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele coloca: não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim os destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um iota e um único ponto. Né? Então Jesus não atacava nenhuma doutrina, ele não atacava a religião que era preponderante na época, ele nem veio, né, falar contra a lei mosaica, que era anterior, que era a lei que era necessária na época, né, tamanhos espíritos, a primitividade que eram os espíritos, né, somos até hoje um pouco, mas ele simplesmente reuniu todos aqueles mandamentos num mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como extensão de si mesmo. Né? Então ele simplesmente reuniu, e se a gente for parar para pensar, ele não pediu nada, né? Ele só mostrou. Se a gente conseguir amar, se a gente conseguir se colocar no lugar do outro, a gente vai entender o que é verdadeiramente o amor de Deus nas nossas vidas. Pode vir. Joana fala assim: no seu tempo, e ainda agora, o homem tem sido o símbolo de violência, prepotência e presunção, dominador exterior, torcendo-se na sua fragilidade, nos seus conflitos e perecibilidade. Após os seus exemplos, surgiu um diferente homem, humilde, simples, submisso e forte na sua perenidade espiritual. E aí, meu reino não é deste mundo, né? O reino de Deus não é um reino material, não é o que a gente consegue ver, não é o que a gente consegue pegar, não é o que a gente acumula, né? O reino de Deus é o que a gente sente, é o que a gente evolui, é o que a gente consegue levar para quando a gente retornar à pátria espiritual, né? E assim sempre através das nossas encarnações. E aí naquela época, né, que existia tanta barbárie, tantos sentimentos primitivos, né, tanto egoísmo, parece que a gente não evoluiu nada, né? Mas a gente evoluiu sim, tá, gente? Só que a gente ainda consegue identificar muito do primitivo que a gente tinha, né? Somos mais de 8 milhões de habitantes no planeta. Então a gente realmente não quer que todas as pessoas estejam no caminho da evolução moral. Mas nós já estamos, né? Nós as estamos buscando. Nós já identificamos que é necessário que a gente procure evoluir, né? Eu ouço muito aqui na nossa casa espírita que assim que a gente chega, quando a gente bota o pezinho ali embaixo, que a gente bota o pezinho, a gente já está começando a ser tratado, a gente já está começando a sentir e receber as benesses da espiritualidade amiga que nos envolve, né? E é bem isso. Então, cada um de vocês que está aqui numa sexta-feira, ouvindo humildemente, né, um humilde palestrante, tentando falar um pouquinho do amor de Deus, eu acho que a gente já está um pouquinho na frente dos outros, né? Eu acho que a gente já está buscando. E acho muito importante nós termos um orgulho, que não é aquele orgulho, porque não é o orgulho da vaidade, né? Mas é o reconhecimento de que a gente já está no caminho, né? Que a nossa jornada, ela está evoluindo, né? Joana fala lá em cima: enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrinas, ele sustentou no amor os pilotis da ética humanizadora para a felicidade. E Jesus só queria mostrar para nós a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos, quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos.
E aí eu coloquei ali um esqueminha, né, que lá na origem o homem só conseguia enxergar os seus instintos, né? A gente não tinha nada de evolução. E à medida que a gente vai avançando, a gente vai começando a sentir, quanto mais o nosso espírito está instruído, a gente vai se depurando, né? A gente vai identificando os sentimentos que nós temos enquanto espírito, né? E um dia a gente vai chegar num fundamento maior que é o amor. Eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, né? Apesar do panorama que a gente vê ainda de muita violência, de muita fome, de muito abandono, eu acho que é possível, né? Eu acho que nós temos que nos alimentar do que é bom. A gente tem que se alimentar do bem, porque o bem contamina também, né? Então, quando a gente traz para dentro da nossa casa energias negativas de assistir alguma imagem, alguma coisa sobre violência, a gente está trazendo para dentro da nossa casa, transformando aquela psicosfera numa psicosfera de sofrimento, né, de falta de esperança. E a gente não pode, né, porque a gente está aqui ainda, né, encarnado, a gente ainda tem muito, a gente tem muito que caminhar ainda, né? Só que caminhar com alegria, caminhar com amor é um pouquinho diferente, né? Então, a gente precisa trabalhar a nossa empatia. A gente não precisa sofrer o sofrimento que o outro está sofrendo, né? Eu não preciso sofrer uma violência contra a mulher, eu não preciso ser negra, eu não preciso ser vulnerável, mas para poder ser empática com a dor do outro. Eu não preciso, porque senão eu vou ter que aprender pela dor. E eu posso aprender pelo amor, né? Eu não preciso. É inconcebível que ainda hoje nós precisemos de uma legislação, de uma normativa que ampare o ser humano que tem uma pele de cor diferente da minha, né? Que é inconcebível que a gente ainda precise sensibilizar as pessoas para contribuir com o alimento para ajudar aquele irmão que sente fome. E tem muita gente que sente fome ainda, gente. A gente só precisa olhar para o lado. A gente não precisa encobrir isso. E isso é caridade também. Joana diz assim: não se utilizou de ilusão, nem de raciocínio por deduções, comportamentos excêntricos ou fórmulas complexas que exigissem altos níveis de inteligência ou astúcia. Tudo aquilo a que se referiu é conhecido, embora as roupagens novas que o revestem. E aí o nosso mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o que eu acabei de falar, gente. A gente não precisa vivenciar uma situação que nos coloca na dor, uma situação que nos coloca no sofrimento, para poder ter empatia e enxergar que a dor do meu irmão, ela interfere sim na minha vida. Ela interfere sim, porque eu não posso estar bem, eu não posso me sentir confortável se eu sei que existe um irmão que está passando fome, se eu sei que existe um irmão que está sofrendo uma violência, né? Então, às vezes, a gente tem receio de enxergá-los, esses irmãos invisíveis. Mas se a gente quer evoluir, a gente precisa enxergar sim, a gente precisa exercer a nossa caridade sim. E aí Joana fala um pouquinho da parábola do grão de mostarda. Ele utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé, recorreu a redes de pesca e a peixes, para deixar imperecíveis exemplos de trabalho, a semente caindo em diferentes tipos de solo, para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz da sua palavra. Jesus lecionava, como Joana falou ali, muito em cima das parábolas, né? Que as parábolas, elas transmitiam um valor moral em cima de atitudes corriqueiras do ser humano, em cima de coisas do dia a dia. Parábolas são assim, né? Elas, de forma figurada, elas colocam alguns acontecimentos que acabam trazendo um conhecimento, uma evolução moral. E aí ela fala essa parábola do grão de mostarda é uma das parábolas menores, mas não é uma parábola que tenha poucas reflexões, ela traz muitas reflexões
para nós, né? A gente sabe que o grão de mostarda é a menor das sementes, né? Então, acho que Jesus queria nos mostrar, fazer um parâmetro com a nossa própria vida, né? Nós somos sementes também, né? Todos nós trazemos dentro de nós uma semente que pode germinar. Nós temos esse germe da evolução dentro de nós, mas a gente precisa nutri-la, mas a gente precisa alimentá-la, né? Como uma planta. E aí tem um ditado que diz assim, que qualquer um pode dizer quantas sementes tem dentro de um fruto, mas a gente não pode dizer quantos frutos pode gerar uma semente. E somos todos sementes. Então, que a gente possa permitir que esse amor de Jesus alcance o nosso coração, que a gente abra essa janela, que a gente consiga frutificar e repartir tudo que a gente tem de bom na nossa vida. E aí, a minha parte termina com a Joana falando do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha inverteu o convencional e aceito sem discussão, exaltando a vítima inocente ao invés do triunfador arbitrário, o que tem fome de justiça, de amor e de verdade, em desconsideração pelo farto e ocioso, dilapilador dos dons da vida. O Sermão da Montanha foi quando Jesus, à beira do mar da Galileia, ele reuniu alguns discípulos, né, e começou a falar sobre as bem-aventuranças, né, e colocar toda aquela parcela da humanidade que era alijada, os mansos, os pobres de espírito, os misericordiosos. Então, ele colocou que todas essas pessoas, os pacificadores, todos eles, de alguma forma, estavam no caminho do reino de Deus, né? Ele coloca ali. E vendo Jesus, a grande multidão do povo subiu ao monte e depois de se ter sentado, se chegaram para o pé dele os seus discípulos. E ele os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus nos disse, se você quer, né, chegar ao reino dos céus, que é o lugar onde todos nós almejamos, né? Se nós escolhemos estar aqui reencarnados, é porque a gente quer evoluir. Então a gente quer chegar, né? A gente quer evoluir para o espírito perfeito. Então, precisamos nos pacificar, nos amansar, ser mais compassivos, né? Não termos sede de justiça. São todas essas bem-aventuranças, que é um texto muito lindo, né? E Gandhi uma vez disse que se toda a literatura sacra se perdesse, se só o Sermão da Montanha se salvasse, que a humanidade toda estaria salva. Para ver o tamanho, a profundidade e quão iluminado é esse texto do Sermão da Montanha de Jesus. E aí, para terminar, em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Então, que a gente possa lembrar disso, que espero que vocês tenham sentido um pouquinho da minha gratidão em fazer esse estudo, porque nada é por acaso, né? E eu acabo emocionando, porque a gente trabalha assim com essas camadas, né, que sofrem, que são mais vulneráveis, que têm menos acesso a direitos, né? E às vezes a gente tem tanto, né? A gente às vezes esquece de agradecer quão abençoados somos nós por ter um teto, né? Por uma noite fria, né? Uma noite como teve essa semana de chuva. A gente tem um teto, a gente tem uma casa, né? A gente tem uma família, que às vezes não é aquela família, às vezes que a gente quer chegar, né? Às vezes eu chego lá, minha mãe quer conversar comigo, eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro.
Mas graças a Deus eu tenho uma mãe, graças a Deus eu tenho uma casa, graças a Deus eu tenho os meus animais. Então vamos lembrar de agradecer, porque muito grata sou e abençoada de vocês estarem aqui hoje no nosso estudo. Tá bom? Vou passar para minha amiga Eliana. Boa noite. Boa noite. Bom, então Joana continua aqui nos falando que Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Nós nos parecemos bastante, nos identificamos com ele. Todo o seu ministério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Então um dia a gente pode chegar, né, talvez a ser anjo, pelo menos melhorar um pouquinho mais. Igualmente, um homem que mais se identifica com Deus. Nunca se lhe refere como estivesse distante ou fosse desconhecido ou temível. Deus é Deus, a gente tem que confiar. Apresenta-o em forma de amor, amável e conhecido, próximo das necessidades humanas, compassivo e amigo. Ela também nos fala que reformula o conceito mosaico, que era o mais antigo, e que as leis eram mais duras, e atualizando em termos de conquista possível, aproximando os homens dele pela razão simples de ele estar sempre próximo dos indivíduos, que se recusam a doar-se-lhe em amor. E é tudo que a gente tem que fazer, se doar em amor aos nossos irmãos. Referindo-se ao reino, não o adorna de quimeras, nem o torna pavoroso. Antes, desperta nos corações o anelo de consegui-lo na realidade da transcendência que se reveste. Ele nega o mundo sem o maldizer, abençoando nas maravilhosas paisagens nas quais atende a dor e deixa-se mergulhar em meditações profundas, sob o faiscar das estrelas humaníferas do infinito. Jesus na humanidade significa a luz que aquece e clareia. Sem ele a gente não é nada, né? Jesus e os seus ensinamentos, continua a Joana falando para a gente. Atual nos dias de hoje, fazendo uma releitura das suas palavras, despidas das interpretações forjadas. E tudo que a gente crê que não tem nada forjado. Temos que ser seus seguidores, vivendo os seus exemplos e seguindo na simplicidade dos convites que ele nos endereça até agora, e estão no conteúdo de suas mensagens, ainda vivas e tão ignoradas até hoje, né? Muita gente ignora, muita gente não conhece ou não quer conhecer. Se não lhe insiste, se não se sentiste o calor, rompa o frio da tua indiferença e faça-te um pouco imparcial, sem reações adrede, ou seja, de propósito, estabelecidas facultando-lhe penetrar-te o coração e a mente. Nas condições que nós, seres humanos, na condição humana que nós vivemos, necessitas dele a fim de cresceres, saindo dos teus limites para o infinito do seu amor. Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvida. Cabe agora esquecer por momentos de suas pequenezes, das nossas pequenezes, e recebê-lo assim, listificando-te no logro de tua realização plena e total. Aí, terminando aqui o livro da Jesus e Atualidades, eu peguei um trechinho lá do livro do Jesus no Lar, que eu achei muito interessante, que fala do mensageiro do amor. Esse livro, Jesus no Lar, é psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito Ney Lúcio. Então, eu botei tudo, dei uma resumida. Então, assim, fala-se numa reunião que costumava ter naquela época, de Jesus ia às casas e se propunha uma reunião e falava. Então, nessa reunião, falava-se com respeito à preponderância dos sábios na terra. Quando Jesus tomou a palavra e contou sereno e simples. E olha o que Jesus nos diz. Há muitos anos,
Quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe vários mensageiros, foram vários, antes de Jesus, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Mas nenhum deles concluiu essa missão. Foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Este outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, que foi o primeiro enviado, do médico, o segundo, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão. E decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício de todos, e, identificando-se com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação de regeneradora para testemunhar reconhecimento da confiança do Pai e o enviado. Por amor, sem reservas, os seus irmãos de luta, em muitas situações, foi compelido a orar e pedir o socorro do céu, perante as garras da calúnia e dos sarcasmos. Entretanto, entendia, nas mais baixas manifestações da natureza humana, dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados, que ainda somos até hoje, né? Um pouquinho. Que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera ser. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as aos mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que for investido. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino, mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Jesus é tudo isso, né? E mais um pouquinho, que a gente nem sempre a gente não consegue entender, né? Ainda tão imperfeitos que somos. Agora, para a gente finalizar, eu agradeço a vocês a atenção e desculpa aí se eu me enrolei um pouquinho. E a gente vai terminar com a musiquinha, também ele vai colocar ali pra gente, O Homem, né, na interpretação de Roberto Carlos. Gente, obrigada. Desculpa alguma coisa aí. Obrigado a você. Poxa, amigo, eu ia ficar a noite toda te ouvindo, você já acabou. Que bom, que bom. Vou colocar a musiquinha aqui. Peraí. Eu coloquei aqui embaixo. É. Tinha, né? Vamos agradecer às nossas companheiras, Colocar né, pelo belíssimo estudo. Vai botar a música. Obrigada. Tá sem voz? Não, vai botar a música ainda. A musiquinha do Vai colocar a música agora? Fechamos. Ah, eu não ouvi. Certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar, mas não quis
pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. E além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar, se nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Gratidão, companheiras, pelo belíssimo trabalho
pelo encerramento dessa música que toca tanto nosso coração, nos sensibiliza, emociona. Então, queremos agradecer as companheiras e lembrando que na próxima semana nós vamos ter um novo estudo de Joana de Ângeles. É o livro Desperte e Seja Feliz. O nome do tema é Inteireza Moral, quer dizer, uma moral inteira. E as companheiras é Georgina e... Eu estou sem cola. É Georgina e quem a semana que vem? Georgina e... Letícia. Cida. Letícia. Georgina e Letícia. Então não podemos perder para rever essa emoção toda de entender Joana de Ângeles, que abre a nossa mente, que faz com que a gente mude nossas atitudes para melhor. E agora chegou o grande momento de todos nós esta noite, que é o passe. O passe é aquele tratamento físico, mental, espiritual. É como se nós fôssemos a um especialista no consultório para falar das nossas mazelas. Então, ali naquele ambiente, vamos cuidar somente de nós e, dependendo da nossa fé, do nosso merecimento, nós vamos sair de lá curados. Então, eu quero dar boa noite a todos vocês, um excelente fim de semana com muita paz, muita prosperidade. E aqueles companheiros que, ao saírem do passe, se quiserem retornar à casa de vocês imediatamente, já estão liberados. E vamos convidar a nossa companheira Cris para fazer a nossa prece de encerramento. E ao final do nosso estudo, elevando nossos pensamentos e o nosso coração a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e amor, agradecemos por toda essa ambiência que nos envolveu, por toda a espiritualidade amiga, por toda a energia de cura e de transformação que nos atingiu. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos faça mais mansos e caridosos, que possamos levar ao retorno das nossas residências, às nossas famílias, a serenidade e a tranquilidade que povoa nosso coração nesse momento. Que possamos receber as energias benfeitoras. Gratidão a essa casa espírita que nos abraça e nos acolhe e nos permite a ambiência necessária para a nossa evolução moral. Que sejamos conduzidos aos nossos lares em segurança e que possamos nos beneficiar de toda a luz e todo amor que nosso irmão e mestre Jesus nos mostra todos os dias, e agradecer ao Pai por mais essa encarnação. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão, Pai amado, infinito em seu amor. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Podemos permanecer nos seus lugares, que o nosso companheiro Hugo vai encaminhá-los até a sala de passe. Companheiros, são 12 de cada vez.